Em Contato com o Dr. Charles Stanley, celebrando 45 anos da fidelidade de Deus. One moment, I was getting cash from the bank. And the next moment, I was learning that all my money was gone. This is how I started the path of learning about my son's drug addiction. Growing up, my life wasn't easy. My father was abusive and controlling. Every day was excruciating. So when my son was born, I determined he wouldn't have to go through that suffering. It's why I gave him everything. I thought this was loving my son, but it wasn't. In time, his drug abuse consumed him. We lived in our car for 5 years with no idea what the next day would look like. We relied on the generosity of others to survive. Se você estiver enfrentando algo que é muito difícil, lembre-se disso. Nunca é tão difícil para Deus. Ele sabe onde você está. Ele quer ajudá-lo. When I heard Charles Stanley teach the Word of God, it felt like my life had been prepared for that moment. Ele quer que você confie nele, passo a passo. E o que quer que esteja enfrentando, você sempre se sairá bem. I tried every way to give my son a better life than I had, but I was doing it without Christ. I thought he was off of drugs. So we're driving home, and he hit the sign in the median. I held on, and that's the only thing that kept me from going through the window. And he came in the room, and he fell to his knees, and he started crying, and he said, "Mom, I almost killed you." It changed him. That was his wake-up call. We now share an apartment together. My son has been drug-free for more than 2 years. We have our life back. I want to be a help for people like me who are in need. I always loved Jesus' parables, and the prodigal son is my son. He's taken everything I had and lost it. But when he came back, all that was forgotten and forgiven. I just wanted him back. That's how God has loved me, and I will spend the rest of my days loving him back. A seguir em Contato, a estrada rochosa para a vontade de Deus. Um dos assuntos mais importantes da Bíblia é a palavra de Deus. E os incrédulos meio que zombam da ideia e os crentes muitas vezes a ignoram. Mas a verdade é que todos os dias você e eu estamos vivendo na vontade de Deus ou fora dela. É uma escolha que fazemos. E é uma escolha que fazemos com base nas decisões que enfrentamos na vida e enfrentamos muitas delas. Então, quando você pensa na
vontade de Deus para sua vida? Você pensa em como você vai descobrir a vontade dele? O que você faz quando entende qual é a vontade dele? Você o obedece ou não? Ou você apenas pensa nisso? Você se pergunta por que você se mete em problemas às vezes e você pensa, bem, se eu tivesse pensado nisso ou naquilo. Assunto muito importante. Então, o título que eu quero dar a essa mensagem é o que eu pensei. A estrada rochosa para a vontade de Deus. Porque não é fácil e há tropeços pelo caminho se não tivermos cuidado. E o que eu gostaria de fazer é simplesmente te falar dos obstáculos e deixar que você faça a si mesmo a pergunta: é por isso que não estou buscando a vontade de Deus para minha vida? Será que eu negligenciei um dos aspectos mais importantes da minha vida? Então, eu tenho uma série de pontos e espero que você anote todos eles. Então quero começar com número 1. Um dos caminhos rochosos é simplesmente esse, e é vontade própria. Queremos do nosso jeito. É uma questão de orgulho e egoísmo da nossa parte. Não queremos perguntar a Deus sobre muitas coisas, nós apenas fazemos e em seguida pedimos que abençoe. Mas essa não é a maneira dele trabalhar. E as pessoas dizem, bem, ninguém vai me dizer como viver minha vida. Essa é uma atitude muito tola, porque nenhum de nós é suficiente em nós mesmos para viver a vontade de Deus para a nossa vida. Em nenhum lugar da Bíblia ele diz que é uma estrada suave, mas é uma estrada rochosa. Pensar que há tantos obstáculos para fazer a vontade de Deus. Você os encara em seu trabalho, os encara em sua casa, e você olha em sua vida e você pensa em quantas vezes você se afastou da vontade de Deus? Quantas vezes você quase perdeu a vontade de Deus para a sua vida? Então é uma estrada rochosa. Eu quero simplesmente mencionar algumas dessas rochas e a vontade própria é a primeira. A segunda é a influência de outras pessoas. Outras pessoas são rápidas em lhe dizer como você deve viver sua vida. Como você pode tomar decisões, quais devem ser suas decisões, como deve gastar seu dinheiro, com quem casar, como criar seu filho. Eles podem dizer todos os tipos de razão de como viver sua vida. Mas a verdade é que muitas vezes você está ouvindo as vozes erradas. Porque Deus está disposto a te mostrar o que precisa saber sobre qualquer área de sua vida se estiver disposto a ouvir. Eles querem colocar a opinião deles acima da opinião de Deus e dizem: ouça, quando alguém diz, se eu fosse você, observe. Eles não são você para começar, não podem ser você, não conhecem o plano de Deus para sua vida e não sabem o que Deus está fazendo em sua vida. Eles podem pensar que o que está acontecendo em sua vida é terrível, mas Deus pensa, está no tempo perfeito. Um terceiro desses obstáculos é a ignorância dos princípios de Deus. Naturalmente, você não pode andar na vontade de Deus se não conhece os princípios de Deus. Deixe-me mencionar apenas alguns. Por exemplo, um desses princípios importantes para andar na vontade de Deus é aprender a esperar em Deus. O tempo de Deus é uma questão importante ao se viver uma vida cristã. Então, o segundo é este: aprendendo a confiar em Deus, deixando todas as consequências para Ele, o que é uma ideia estranha para o mundo. O que quer dizer com confiar em Deus e deixar as consequências com Ele? É disso que a fé se trata. Andamos por um caminho difícil muitas vezes. A vontade de Deus nunca promete ser fácil. Enfrentaremos obstáculos na vida, mas continuamos andando na direção de obediência a Ele. Então, é claro, um desses princípios é que Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Muita gente não crê nisso. Eles acham que deve se suprir. Não, Deus suprirá as nossas necessidades, para que quando estivermos andando na vontade de Deus, tenhamos tudo o que precisamos. Então, um dos obstáculos é o pecado intencional conhecido em nossa vida. Agora você pode anotar essas 4 coisas porque é disso que tudo se trata. Em primeiro lugar, o pecado ensurdece nossos ouvidos à voz de Deus. Quando você escolhe desobedecer a Deus, você não ouve mais a Deus tão claramente quanto Ele deseja te mostrar e falar o teu coração. O segundo fato aqui é que cega os nossos olhos para a visão de Deus. Não sabemos a vontade de Deus? O pecado deliberado em nossas vidas cega os nossos olhos para a visão de Deus do que Ele está fazendo em nossa vida. E naturalmente você não ficará feliz com sua vida se não souber para onde está indo. Então a terceira coisa é: endurece nosso coração para a nossa consciência de Deus. A desobediência a Deus sempre endurece seu coração. E é por isso que as pessoas tropeçam ao longo do caminho, porque
Estão permitindo o pecado em sua vida, que é uma distração, e o melhor de Deus está à frente deles, e eles se desviam porque eles permitem o pecado em suas vidas. Então, quantas vezes ouvi as pessoas dizerem: eu simplesmente não entendo por que Deus me trata da maneira que me trata, não. Mas é como você está tratando ele. Você não está ouvindo nem obedecendo a ele, e as coisas não vão dar certo para você. Não há promessa na palavra de Deus de que ele vai abençoar seu pecado, sua desobediência, sua indiferença a ele. A vida não é simplesmente assim. Então, é claro, o pecado entorpece nossa consciência para a palavra de Deus. Quando as pessoas dizem, bem, eu leio a palavra de Deus, ela não diz nada para mim, é porque você está vivendo em desobediência a Deus, você não está ouvindo a ele, você tem sua própria mente e coração feitos, e quando você pensa nisso, qualquer coisa que faz o quê? Ensurdece meus ouvidos para ele, cega meus olhos para ele, endurece meu coração para ele, entorpece minha consciência para ele. Estou com problemas. E quando está fora da vontade de Deus, eis o que acontece. Você começa a sentir que algo não está certo. Você se pergunta por quê, não olhe para outro lugar, olhe para dentro do seu coração para ver o que está acontecendo na minha própria vida. Eu realmente, verdadeiramente quero conhecer e andar na vontade de Deus. Então, é claro, um desses obstáculos ao longo do caminho é a dúvida. Porque viver a vida cristã não é fácil. É fácil duvidar. E quando duvidamos de Deus, o que acontece? Tomamos decisões erradas. Então, se duvido dele, do que estou duvidando? Estou duvidando? Vamos pensar nisso, analise por um momento. Se duvido de Deus, do que estou duvidando? Estou duvidando que Deus tem uma vontade para mim pessoalmente. Ele pode ter alguma vontade geral, mas não para mim pessoalmente, sim, ele tem. Estou duvidando que Deus fará sua vontade conhecida. Duvidamos dele porque não temos os fatos. Os fatos são: Deus ama cada um de nós individualmente. Ele tem um plano para a nossa vida. Ele nos guiará por esse plano e proverá tudo o que precisamos. Haverá dificuldade, lutas e dores, sofrimento e perda. E tudo isso Deus transformará para o nosso bem, se eu reconhecer a fonte disso. Todas as dificuldades e lutas e provações não vêm do diabo. Deus permite que coisas em nossa vida façam o quê? Nos faça crescer, para nos amadurecer em áreas que não somos maduros. E às vezes as pessoas confiam no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, e então grandes dificuldades surgem em suas vidas. Agora veja isso. Deus permite essa dificuldade para fazer o quê? Nos formar, nos moldar, nos fazer, nos mudar, eliminar coisas em nossas vidas que não deveriam estar lá. Levamos tudo para o lado pessoal e dizemos, bem, Deus não me ama. Realmente não funciona porque vejo o que está acontecendo. Veja o apóstolo Paulo, olhe para todos os principais personagens da Escritura. Pense nas dificuldades que eles passaram. Todas as quais Deus costumava fazer o quê? Para cumprir seu propósito e para moldar e tornar homens e mulheres piedosos. E lembre-se que esse é sempre o objetivo de Deus. O objetivo de Deus não é te agradar. O objetivo de Deus não é nos dar tudo o que queremos. O objetivo de Deus é nos moldar à semelhança de Cristo. Então, quando há dúvida, dúvida geralmente nos leva à direção errada. Então pergunte a si mesmo, da melhor forma que conhece sua vida, você está vivendo uma vida de obediência a Cristo? Você tem o trabalho que Ele te deu? Você se veste como um crente? Você gasta seu dinheiro como um crente? Ou seja, seu objetivo é seguir a liderança do Senhor em sua vida. Você poderia dizer, como conheço bem meu coração? Estou vivendo uma vida acreditando e confiando que o Senhor me guiará a cada passo do caminho. Ele quer, Ele deseja, Ele planejou. E a conclusão de nossa vida é o resultado de se seguimos ou não a sua vontade. Não é fácil, porque há muitos obstáculos e é isso que estou fazendo, apenas uma lista deles. Um deles é, digamos, sentimento de indignidade, como Gideão. Veja Moisés. Quando Deus veio a Moisés e Moisés ouviu o que Deus disse que queria que ele fizesse, ele disse, eu não consigo falar, não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo. E eu me pergunto quantos servos de Deus saíram da vontade de Deus no início de suas vidas porque disseram que não conseguiam falar, não podiam cantar, não podiam fazer isso, aquilo, não fariam aquele trabalho. Ouça, não subestime, veja com atenção, não subestime o que ele pensa que você pode fazer porque ele estará lá para te ajudar a se tornar quem ele quer que você seja. Então não tome decisões baseadas no que você acha, tome decisões com base no que Deus o chamou para fazer. Ele vai fazer o que quer que ele saiba ser o melhor para nós, fornecer tudo o que precisamos para realizar a vontade e propósito dele para a nossa vida.
Não disse que seria um caminho fácil. E muitas pessoas retrocedem. O que eu quero dizer com isso é, simplesmente voltam ao pecado. Eles voltam ao pecado e não é tanto um deslize, é uma questão de escolher, tomar a decisão de fazer o que você costumava fazer, que Deus te livrou, porque você não acha que pode ser a pessoa que Deus quer que você seja. Mas lembre-se disso. Não há nenhum lugar na Bíblia onde Deus diz, com sua palavra, que se um de seus filhos pecar, é isso. O fim, não. Porque ele disse, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ao longo da nossa caminhada cristã, cometeremos erros e pecaremos às vezes. E Deus nos tem dado a certeza de que ele não faz de nós um excluído porque o desobedecemos, porque vacilamos em algum lugar ao longo do caminho. Nem todos somos tão fortes, outra pessoa pode ser às vezes. Então cometemos erros, escolhemos desobedecer a Deus, sofremos as consequências e o que fazemos? Ir embora? Não. Peça a Deus que nos perdoe sincero e honestamente e olhe para Ele para nos dar sabedoria, orientação e direção e um aviso em nosso coração para evitar esse pecado. Deus está do nosso lado para nos capacitar para sermos a pessoa que Ele quer que sejamos. E agora veja isso. Você diz bem, suponha que eu peque muito, não sei o que você quer dizer com esse muito, mas posso pensar em algumas coisas. Mas deixe-me apenas dizer isso. Você não pode pecar tanto que Deus não o recupere. Mas você pode pecar tanto que vai desejar não ter pecado. Porque Deus tem uma mão castigadora, veja isso. Mas sabe o que Ele está fazendo? Está nos amando de volta à vontade dEle. Ele não vai te expulsar porque você vacila ao longo da caminhada. Então, é claro, uma dessas desculpas que damos é a ocupação. Sabe? Ando tão ocupado que não tenho tempo de ir à igreja. Ando tão ocupado que não tenho tempo de ler a Bíblia. Ando tão ocupado que eu só sussurro uma oração antes de dormir. Sussurro uma oração. Ocupação é uma ferramenta do diabo. Todos nós podemos alegar que a ocupação é uma desculpa para o nosso pecado. Porque, veja isso, vivemos em um mundo que está em oposição a quem nós somos e ao tipo de vida que estamos vivendo. Nós temos um mundo que é oposição ao que nós somos. Então, uma das coisas mais importantes que fazemos é passar tempo com Ele. Pode ser um curto período ou um longo período de tempo, mas todos nós precisamos desse relacionamento. Veja isso, leva tempo para ser uma pessoa piedosa. Leva tempo para andar com o Senhor. E leva tempo para conhecer sua vontade. Mas é uma estrada rochosa. E se você está procurando por facilidade, posso te dizer isso. Não fica fácil. Algumas coisas podem não ser tão difíceis quanto outras, mas nunca chegará um tempo em sua vida em que viver uma vida piedosa será fácil e poderá simplesmente relaxar. A próxima coisa você sabe está sendo desobediente a Deus. Deus nos deu uma vida. Ele nos deu uma vida incrível, Ele nos deu o Espírito Santo para viver dentro de nós, para caminhar conosco todos os dias e enfrentar todas as circunstâncias que enfrentamos. Lembre-se disso. Você pode se sentir sozinho, mas não está sozinho. Pode se sentir sozinho, mas não está sozinho. E quando você olha para a sua vida, por exemplo, e pensa, bem, o que eu estou perdendo? Pergunte a si mesmo. Você está perdendo aquele tempo precioso que Ele deseja passar com você para lhe dar conforto, força, sabedoria, orientação, direção, apoio, ajuda, avisos em sua vida. Isso é quem Ele é. A vida cristã não é fácil. É uma estrada rochosa. Mas ter o Espírito Santo para nos capacitar, a presença de Deus em nossa vida e todas as promessas da Palavra de Deus, e este manual, a própria Palavra de Deus, faz com que viver a vida cristã, a vida no seu melhor, não importa o que esteja acontecendo ao nosso redor. Onde você se colocaria na vida cristã? Você diria que está vivendo na vontade de Deus? Que você genuína e honestamente tenta andar na vontade de Deus todos os dias para a sua vida? Ou você se pega reclamando e gemendo e resmungando e pensando, bem, quer saber? O que está faltando na vida cristã? Não está faltando nada na vida cristã. Normalmente você pode rastrear tudo de volta. E, qual foi a última vez que você se sentou e leu a palavra de Deus, pediu a Deus para falar em seu coração, te mostrou a vontade dele em sua vida? Você diz, bem, eu nem sei para onde ir. É incrível. Quando você não sabe para onde ir, e você vai em algum lugar e você olha para baixo e parece que tem seu nome ali. Deus sabe o que você precisa ler.
Ele sabe quando você precisa ler, e ele sabe exatamente o que é preciso para encorajar seu coração. Então pergunte a si mesmo: está satisfeito com sua vida cristã? Não quero dizer que você acha que tudo é simplesmente perfeito, mas você sente que está crescendo? Então eu penso em 3 coisas que eu acho que as pessoas temem, que sentirão falta na vida cristã. Número 1, elas temem o que Deus pode exigir delas. Então elas pensam: bem, você sabe Deus. Deus pode me chamar para ser um missionário? Não, não, não se preocupe com isso. Deus pode querer que eu faça isso, aquilo outro, não. Veja isso. Um pai amoroso só exigirá, veja isso, o que ele sabe que você é capaz de fazer com a ajuda dele, sua força e sua sabedoria. Nunca exige mais do que ele permita que você faça. Em segundo lugar, o medo do fracasso. Diz: bem, eu não posso viver a vida cristã, bem, nenhum de nós pode viver a vida cristã sozinho. Todos nós falhamos às vezes, pedimos a Deus que nos perdoe e seguimos em frente, mas nós não desvalorizamos e não fazemos isso de maneira tola. Ou ao acaso, se ele diz: se confessarmos nosso pecado, significa se concordamos com ele sobre isso. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos limpar de toda injustiça, nos pega na estrada da vida cristã e nos leva adiante. Sabe, você não vive na lama da desobediência e do pecado em sua vida. Você pede a Deus que o perdoe. E você segue em frente. Não há tal coisa como um santo sem pecado. Estamos todos contaminados porque, ouça, a estrada para viver a vontade de Deus é uma estrada difícil. Iremos tropeçar a menos que nos apoiemos fortemente em nosso Senhor. Ouça a Ele, dependa do Espírito Santo. Então, portanto, veja isso é o Espírito Santo de Deus que habita em você para te capacitar a fazer tudo e qualquer coisa que Deus exigir de você. Essa é a garantia divina de Deus. Então, se falharmos, não é a parte dele. E ele sabe que quando falhamos, ele está lá para nos perdoar, e assim. Temos medo, por exemplo, do que Deus pode querer de nós, tememos o fracasso. Então, uma das coisas que tememos é a crítica. Quantas vezes você desobedeceu a Deus porque estava com medo do que alguém pode te dizer sobre a tua vida? É incrível como os cristãos podem ficar com medo das críticas de outras pessoas. Veja isso. Você vive uma vida piedosa, você vai ser criticado. Ou você vive uma vida piedosa e obedece a Deus, e tenta andar no caminho dele, na vontade dele, você vai ser abençoado, não importa o que aconteça. Deus está ao seu lado, vivendo dentro de você. E ouça, Deus tem tudo a ver como ajudá-lo, capacitá-lo, equipá-lo e confiar a você a força, a sabedoria e a orientação que você precisa para viver uma vida piedosa. Porque todos nós brilhamos mais quando vivemos piedosamente. Então deixe-me te fazer uma pergunta simples. Quando você olha para a sua vida, não é da conta de ninguém além da sua. Ninguém mais pode ler sua mente nessa manhã. Você diria que você está andando na vontade de Deus para a sua vida? Agora, eu não disse que você nunca peca, eu não disse que você nunca vacila, eu não disse que você nunca vai cometer erros. Eu não disse que você tinha que... Isto é, você acredita, conhecendo sua vida melhor, que está andando na vontade de Deus. Não no passado. Não é o que você vai fazer, mas você crê que o melhor que você conhece de sua vida, você está andando na vontade dele. Haverá momentos em sua vida que será mais fácil ser obediente do que em outros. Haverá momentos em que será muito difícil para você ser obediente a Deus por causa das circunstâncias que você se encontra que talvez você não tenha criado, outra pessoa o fez. O lugar mais seguro para estar é no centro da vontade de Deus. Ninguém pode te colocar lá a não ser você. Você diz: como eu chego lá? Você pede a Deus para te perdoar do seu pecado. E você diz a Ele que o melhor que conhece é do seu coração, Senhor. Eu quero que você governe minha vida, guie minha vida, me mostre o caminho. E, Senhor, com sua ajuda e força e poder do Espírito Santo, farei o meu melhor para te seguir. Você não pode prometer a Ele que nunca mais vai pecar. Não pode prometer a Ele perfeição. Não pode prometer que sempre fará o que é certo. Mas pode dizer: Senhor, eis a minha vida. É o desejo do meu coração. E eu vou confiar no Espírito Santo que você colocou dentro de mim e me prometeu o poder e a força para ser obediente a ti. Essa é a sua oração?
Pai, obrigado, obrigado, obrigado pela graça. Obrigado por entender quem somos, onde estamos, porque estamos onde estamos. Obrigado pelo seu desejo de entrar em nossas vidas a qualquer momento. Nos perdoe do nosso pecado. Purifica-nos, levante-nos novamente e nos mova no centro de tua vontade. Eu oro para que você tenha falado com cada um de nós nesta manhã. Eu oro por aquela pessoa que veio hoje, que nem sabe nada sobre a sua vontade, que nunca pensou que você tem algum interesse pessoal e real em suas vidas. Que elas entreguem suas vidas a Ti hoje. Obrigado por nos amar, Pai. Obrigado porque você nunca, nunca, nunca desiste de nós. E obrigado que, no exato momento em que passarmos desta vida para a próxima, você estará lá porque você disse: eu jamais te deixarei, nem te abandonarei. Então dizemos aleluia nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em intouch.org. Em Contato, levando pessoas do mundo inteiro a um relacionamento crescente com Jesus Cristo e fortalecendo a igreja local. Este programa é patrocinado pelo Ministério Em Contato e sua produção é possível pela graça de Deus, suas orações e ofertas de parceiros fiéis.